Pessoal, então é o seguinte, então eu vou começar então a falar sobre um caso, né? Um caso bem recente de 2019, maio de 2019, que foi um caso que chocou bastante o nosso país, certo? Que é o caso do Juan. O Juan Maico da Silva Castro, com 9 anos de idade. É uma história bem pesada, pessoal. E, na verdade, esse caso, ele não foi escolhido porque é uma história pesada. Tipo, vou escolher esse aqui porque é o primeiro dia que nós vamos estrear, vamos falar sobre esse caso. Não, é porque realmente foi uma coisa que chamou muito a atenção de todo mundo pela loucura que é, tá? Então, eu tenho aqui os meus apontes aqui, que vão me ajudar, porque realmente só não é tantos dados que a gente não lembra, tá? Mas então, pessoal, foi o seguinte, vou começar aqui. O Juan, 9 anos de idade, ele era diagnosticado com um grau leve de autismo. Só para a gente ter uma noção assim dessa criança. Morava na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. No dia 31 de maio de 2019, quase 2 anos atrás, certo? Aconteceu o crime. Esse crime, ele foi cometido pela Rossana, e o sobrenome não vem ao caso, né? Mas enfim, é a mãe dele, tá? A Rossana é a mãe dele. E também a Cassila, não sei como é que chama, que é a companheira da mãe, certo? Tá? Deu para entender assim como é que é, tá? Entenderam? Deu, né? Bom, esse caso, ele tem, assim, muitos detalhes de crueldade, gente, que é uma coisa, assim, que é assustador, tá? Então, eu quero trazer para vocês esses dados, essas informações, né? Então, ele foi assassinado, tá? Inclusive, incluindo, né, mutilações do pênis. Ele levou uma facada enquanto dormia, que foi acompanhada de 11 outras facadas. Ele foi decapitado ainda em vida. Pensa quem está fazendo tudo isso aí é a mãe, certo? Com a companheira. A pele dele, do rosto, foi removida pela mãe, que pretendia fritá-la. E outras partes do corpo do garoto passaram por tentativa de cozimento numa churrasqueira, que foi a companheira. Então pegou outras partes do corpo, vamos cozinhar, certo? É isso aí. Só para vocês terem uma ideia assim, da história, a Rossana, tá? Ela era casada, se separou e depois ela fugiu com essa companheira dela, que é a Cassila, certo? Ela tinha então um relacionamento com essa pessoa, né? E o pai, na separação, ele ficou com a guarda do menino. Porém, ela vivia fugindo. Ela pegava o menino e vivia fugindo. Em diversos locais, certo? Um monte, naquela região ali, Goiás, né, Distrito Federal, ela vivia fugindo. Bom, moravam com ela, então quando ela pegava a criança, moravam com ela a companheira, o Juan e também a filha da companheira, certo? Que, por sinal, então é dito que, como é que eu vou dizer, que essas crianças, né, passavam por maus tratos. Né? Tem, assim, histórias extremamente bizarras. Por exemplo, que o garoto foi obrigado a manter relações sexuais com a filha, né, essa menina. Além de sugerir que ambas, isso aí foi no interrogatório, né, sugeriu também que ambas as crianças viviam em cárcere privado e sem cuidados básicos com alimentação. A investigação ainda foi capaz de montar a dinâmica do crime praticado pelas mulheres, né, aí onde elas teriam desistido de queimar ou cozinhar as partes do corpo da criança, voltando-se a distribuir as partes restantes em 2 mochilas infantis, uma qual foi jogada dentro do esgoto. Qual foi a motivação desse crime? Né? O que motivou? A mãe considerava a criança um empecilho para o seu relacionamento. Essa é a questão. Tá? Bom, a sentença, né? Foram então julgadas, sentenciadas. A mãe, ela então foi sentenciada a 65 anos, 8 meses de reclusão. E a companheira, 64 anos e 10 meses
de reclusão, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais assim intrigante. Bom, isso aqui o caso todo é complicado. Esse é o caso, tá? Eu queria só falar para todo mundo, né, que está aqui assistindo, o quanto isso aqui eu li um caso para vocês. Tenho certeza que vocês ficaram chocados com isso, porque é uma coisa que a gente não consegue entender. Aí por isso nós temos as nossas especialistas estão aqui, né, para conversar conosco sobre isso, porque é uma coisa que foge completamente. Além de quem matou, né, no caso, a maneira como essa mãe, né, e a companheira, enfim, elas fizeram todo esse... É um ritual isso aí que elas fizeram. Mas, enfim, eu quero Requinte de passar... crueldade, né, Simone? A Exatamente. crueldade de todo esse... Porque existem vários tipos de assassinatos, né? Mas esse aí foi realmente, assim, fora complicado. Ele foi bem difícil mesmo. Então, eu queria passar gurias, a palavra para as gurias, gurias. além do assassinato, tem toda a questão da tortura prévia, né? Porque esse menino foi torturado, né, durante todo o período, e a enteada, né, dela, né, da Rossana, enfim, também. Né, eles passavam por maus tratos, negligência, abusos, privado, de né? todos, de todos os tipos. Os vizinhos mal viam eles saírem de casa. Comentamos esse caso, então, gurias? Isso, vamos começar a conversar então sobre esse caso. Vocês fiquem bem à vontade, gurias. Na visão de vocês, assim, o que vocês têm enfim, a contribuir aqui para nós? Eu gostaria, né, pensei... Travei? Não. Tá. Eu acho que foi a Simone que travou. Tá. Eu pensei em trazer alguns conceitos, assim, só para introduzir o tema, né, que eu acho importante, assim, né, porque ambos os casos são filicídios. Depois, né, o que a Ana vai trazer também. E o filicídio, bom, né, é a morte do próprio filho menor de 18 anos. E ainda pode ser dividido em duas categorias, né, que o infanticídio seria até 1 ano de idade, que não é o caso, ou o neonaticídio, né, com menos de 1 aninho. Então, esses são casos de filicídio. E eu estava buscando aqui a questão assim, desses perfis, enfim, e tem um estudo muito interessante do Maqui, de 2006, que ele traz 5 categorias de matricidas, né, de mães que poderiam vir a matar os seus filhos. Então, vou falar bem rapidinho, até para a gente poder refletir. Fiquem à vontade. Então, assim, a primeira... Temos todo o tempo. Mães desapegadas, né? Que não têm uma ligação afetiva com os filhos. Brevemente, assim, depois a gente discute melhor. O segundo tipo, e a gente vai ver que não precisa ser um único tipo, né? O segundo tipo seriam mães abusivas, negligentes, né? Então, existem falhas nessa ligação aí com o filho, que pode ser desde uma disciplina excessiva, uma reação reativa, onde não tem uma reciprocidade, né? Ou inadequada de alguma maneira. O terceiro tipo são mães deprimidas ou psicóticas. Então, nós temos aí a interferência de um transtorno mental que pode fazer com que, né, elas venham a cometer por delírios, se for uma questão psicótica. Nas depressões a gente vê, mas aí são muito mais infanticídios e neonaticídios, naquelas depressões puerperais, com sintomas psicóticos, né? Ou mesmo uma esquizofrenia, algo mais crônico. O quarto tipo são mães retaliatórias, ele chama, né? Que cometem, então, o filicídio para punir outra pessoa, geralmente o pai. E aí vou voltar nela daqui a pouquinho. E por último, as antissociais ou psicopatas. Que aí a motivação pode ser qualquer uma, né? Ou seja, pode ser dinheiro, pode ser, né, algo que lhes traga algum benefício. E, na verdade, esses filhos são vistos como objetos. Então, nessa coisa de objetificar a criança, se convém, então, eu uso esses filhos. Né? E me remeteu, eu fiquei pensando assim, qual é o... Acho eu, e vocês podem me dizer se tem outros exemplos, né, gurias? Mas assim, me lembrou o caso da Medeia, né? Da mitologia grega. Que eu acho que é um dos primeiros casos que a gente, né?
ouve falar Sim. que ela foi casada com o Jazão e tiveram filhos, e ele acaba traindo a ela e pedindo em casamento, né, uma outra mulher, enfim, e tomada pela raiva, dizendo que ia se vingar dele, ela mata os filhos e a atual mulher dele. Então a gente vê que isso, né, data Sim. de priscas eras. Desse caso específico que a Simone traz, né, uma coisa que eu senti falta, porque eu acho que quando a gente vai comentar um perfil, falar de uma possibilidade de transtorno mental, é super importante a gente saber a história, né? E a gente não sabe nada nem dessa mãe, nem da companheira dela. Companheira. Né? Como é que foi a infância, que vivências tiveram, sofreram violência, ou mesmo outras características, né? De serem pessoas assim, ou assado, enfim. A gente sabe o que ocorreu, e alguma coisa dos relatos que tem, né, de vizinhos, de pessoas que depuseram, enfim. Mas o que me chama muito a atenção, né? Os requintes de crueldade, como a Ana diz, né? Ou seja, assim, e aí a Maísa vai poder falar depois, eu acho, me bateu uma questão, assim, com o masculino, né? Pela forma, né? Por que cortar o pênis do menino? Por que, né? Toda essa coisa que tem um pouco a ver com a masculinidade, né? Assim, ou com ser menino, enfim, e o quanto isso poderia perturbar essa mãe ou uma criança, né? Segundo dizem, com autismo leve, que também às vezes não é tão fácil de lidar, né? E o quanto a gente vê, assim, eu fiquei pensando, eu não sabia desse dado, Simone, que elas teriam feito o menino e a menina terem relações, ou né, essa coisa abusiva. E como é comum quando uma criança tem problemas mentais, né? Outras pessoas se valerem disso para abusar, para né, torturar, enfim, ou fazer com que tenham condutas sexualizadas que são absolutamente inapropriadas para a idade. Né? Então, me passa assim uma coisa muito antissocial mesmo, de que, né, bem psicopata, como a gente diz, até porque refere que ela não demonstrou durante o julgamento nenhuma das duas. Culpa, remorso, trouxeram, né, com muita tranquilidade. A mãe chega a dizer, quando perguntam para ela se elas chegaram a ingerir, né, a carne do menino, e ela diz que não, mas que o cheiro estava bom. Então, assim, houve uma coisa muito psicótica, só para concluir, mas e que eu acho que não é o caso, porque acredito que elas devam, não li nada sobre isso, ter passado por perícia, e elas teriam ido para uma casa de tratamento e custódia, e não foi o que aconteceu, né? O que leva bem para essa coisa antissocial, ou seja, foi planejado, executado, e elas vão, então, para um presídio comum, porque tem toda essa consciência, essa lucidez sobre o que elas estavam fazendo. Então, teve a intenção, sabiam a consequência e o que elas queriam com isso. E tem uma... Antes de passar foi a palavra... nessa... Quer falar? Pode falar. Fala, depois não, eu só queria dizer o seguinte, é uma coisa... esse caso ele é interessante pelo seguinte, porque se a motivação foi porque a criança estaria atrapalhando o relacionamento dela, né? Por que ela roubava essa criança e levava com ela sempre? Tinha pensão, né? Simone. A pensão foi suspeita um mês antes. Tá. Olha a coisa do antissocial, a motivação. Viu? Não me serve mais, totalmente. Agora eu me livro. Por que não devolve pro pai? Claro, mas que barbaridade. Só uma coisinha, estão perguntando aqui se vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado, tá, gente? Só para não acumular muitas perguntas, tá? Como entrou numa gestação, foi relacionamento consentido, isso a gente não sabe, né? Não, esses dados aqui, esses dados faltam, né? Ela teve esse relacionamento com ele, né? Ela chegou a morar na casa desses sogros com a criança, mas ela tinha um caso já com a Cassila, né? A Cassila, enfim. E aí que elas resolvem sair, enfim, fugir, e aí ela leva o menino. Mas tem uma coisa que é essa questão perversa, né? O perverso, que é né, esse antissocial, assim, né, esse psicopata,
ele pode ter esses requintes de crueldade e essa coisa de querer mostrar o poder, né? Porque ele não aceita o não, ele não aceita o que a gente chama de castração. Então, ele exerce essa castração, né? Ele quer provar que ele pode, que ele é quem domina, né? O outro, os outros, né? Então, eu fiquei pensando, né, quando a Sá traz a Medeia, por exemplo, ela mata os 2 filhos e ela diz, né, eu os pari, então, e eles vão perecer, então que seja pela minha mão, né? Então, né, uma coisa de exercer o poder ali. E nesse crime a gente vê isso, assim, né? Quer dizer, ela vai torturando, né? Elas vão, as duas, né? Porque a companheira, na verdade, ela abraça a causa ali, né? Ela vai junto. Ou seja, tem um componente dela ali perverso também. E me chamou a atenção que as duas passaram por perícia, mas com perícia por psiquiatra só, né? Não teve perícia com psicólogo. E ali diz, né, que elas ficaram 3 horas em testagem, só que testagem só quem faz é psicólogo, né? Mas, enfim, passaram por perícia só com psiquiatra e elas foram imputáveis, né? Então, elas tinham plena consciência, elas premeditaram, né, esse crime, elas planejaram tudo com antecedência. Quando elas retiraram o pênis do menino, enfim, elas consultaram isso, como que elas tinham que fazer, né? Elas fizeram sem anestesia, né? Elas não levaram a socorro. Eu e a Sá até comentamos, né, Sá, assim, como é que esse menino não morreu com uma hemorragia, né? Então, assim, tem toda uma trampa aí, um enredo que elas fizeram, né, de tortura, de tudo, para até matar esse menino, até chegar às vias de fato. E tem uma suspeita, né, que não foi comprovada, assim, de que talvez elas tivessem servido parte do corpo do menino para enteada, para a menina, tá? Porque a menina, quando chegou no abrigo, ela passou muito mal, ela vomitou, ela teve uma série de coisas e ela disse que ela comeu torrada com ketchup e tal, mas eles não encontraram nada na casa, nenhum vestígio, nada. E faltam partes do corpo do menino, né? Então, tem essa suspeita, assim. Então, o que piora ainda mais, né? Porque tudo é ruim nesse caso. Tudo é terrível. Sim, eles forçaram um canibalismo, né? A gente também não sabe se elas não praticaram canibalismo, né? Porque tem todo o canibal de Milwaukee, ele fazia essas coisas também, servia para os convidados, as pessoas que ele matava e colocava no freezer, né? Então, eles têm esse padrão, né? Quem é canibal tem esse padrão de fazer esse tipo de coisa, não é incomum. E assim, como a Sá falou, faltam muitos dados, né? É complicado a gente falar assim, uma vez que não foi a gente que fez a perícia, né? E a gente não tem dados da história pregressa. Então, o que a gente está fazendo aqui são inferências, né? São suposições, enfim. Mas quando a gente decide ter um filho, né? Quando a gente gesta uma criança, e gestar, a gente não gesta só na barriga, a gente gesta quando a gente decide adotar também. Então, não é à toa que se espera para adotar, que se faz uma avaliação para ver se a gente pode adotar, né? Porque a gente gesta psiquicamente também, né? E quando a gente realmente tem um filho, a gente revive a nossa infância, né? A gente revive aquilo que foi a nossa infância, como a gente foi cuidado, né? Então a gente se pergunta, né, como é que foi a vivência dessas duas psicopatas, né? Porque algo aí tem, né, de não ter esse apego, né, de não ter nada de afeto, aí é zero afeto, né? É pura crueldade. Né? Então, e tanto de uma quanto de outra. Né, Maísa? Eu fico pensando. Exatamente, porque, assim, que é a arrogância do perverso, né? Exato, fazer o que fizeram, né? Jogar num bueiro e achar que a vida ia seguir. Exatamente. E havia planos. Assim, E elas tinham planos de também executar a menina posteriormente. Sim, era próxima. Era próxima porque, na verdade, elas viam essas crianças como um impedimento ao amor das duas, a relação das duas. Elas queriam ter liberdade, as duas. E lá pelas tantas elas falam, e não parece que não foi em depoimento, foi na carceragem, assim, que elas comentam isso.
e que a gente também não sabe se é verdade ou não, mas tem relatos disso, né? E que a menina só não foi executada porque se descobriu o crime, né? Então ela foi salva a tempo, vamos dizer assim. Então ela seria a próxima. E decidiram acabar com o menino porque ele dava mais trabalho. Talvez pela questão do autismo. A gente pode pensar por essa outra via, né, de ele ser um menino, né? E isso para elas talvez representar até uma afronta, né? Assim, de, né, que triunfo é esse que ele tem e elas não têm, né? Simbolicamente falando. Então vamos extirpar isso, vamos acabar com isso logo, né? E a menina era mais independente ali, então ficou para depois. A gente pode fazer algumas inferências, mas assim, saber ao certo a gente não sabe porque não fizemos a perícia, né? Então a gente imagina algumas coisas, né? Na verdade, eu acho que é uma coisa muito importante que vocês trouxeram, né? Essa questão que a gente não está aqui para fazer a perícia, né? Nem nada, enfim. Mas a gente está falando pelos fatos, né? O que foi a gente pesquisou, enfim, em relação a esse caso. Eu vejo que tem várias perguntas que são feitas, né? Estão sendo feitas que a gente, na verdade, não tem algumas respostas. Justamente porque não existe, não tem isso, né? Onde nós procuramos, enfim, as histórias. E a mídia também não deu tanto alcance assim como para outros casos. É isso que eu ia falar, exatamente isso, né? Tanto assim, ó, agora recentemente que eu digo agora, 2021, teve um caso muito parecido também da companheira, né? Mesmo uma relação homoafetivo, e aconteceu uma situação dessa. Essa aí eu tive a oportunidade de ver na televisão, né? Um programa que falava sobre isso aí. Tá, tudo bem. Mas esse caso especial, né? Ele foi anunciado, enfim, mas foi assim, ó, né? Aquilo ali. Tanto é que provavelmente muitas pessoas também que estão aqui na live também não sabia desse caso. A história, né, a gente já ouviu falar, mas, né, isso é uma coisa complicada também. Aí a gente não tem muito dados exatamente, porque quando vai para a mídia, efetivamente, nós temos muito material, né? Enfim, a gente tem como. Né? Agora, quando ele é deixado de lado, aconteceu um fato terrível, que é como esse que aconteceu, e ele está ali na geladeirinha, né? É bem complicado, eu acho, assim, essa questão, assim, que a gente consegue ver as diferenças, assim, entendeu? Por que um caso, né, se torna o caso que aí tu vai olhar até o laudo psicológico, né? Tem tudo, e outros casos não. Casos terríveis como esse também não tem, né? Não sei se as gurias querem fazer mais algum comentário, ou nós passamos para outro caso da Ana. O que vocês acham? Podemos passar para os casos? Podemos? Então tá. A Ana vai agora contar um caos para nós. Só uma pergunta que ficou aqui ainda para não ficar uma ponta solta. Como vocês procederiam para realizar a perícia destas assassinas se fossem nomeadas? Uau, que pergunta! Como nós trabalharíamos para fazer uma perícia? Como vocês fariam com essas assassinas? Bom, eu acho assim, acho que tem duas questões. Desculpe só, depois até... Acho que tem duas questões importantes. Tem a parte técnica, efetivamente, que a gente sabe como fazer uma perícia, certo? Para conhecer aquela personalidade, enfim, perfil. Mas tem um lado nosso, né? Nosso, Simone, por exemplo, que fica... Então, eu não sei nem se eu faria essa perícia. Mas credo que eu fraca para isso. Não, mas não é. É que é uma situação que tu tem que estar né, preparada para fazer esse tipo. Daqui a pouco, porque o que é a perícia? Eu tenho que entrar na perícia imparcial, né? No caso, eu vou ouvir, eu não posso estar lá julgando. E talvez fosse a Simone, neste caso, talvez entraria já com um olhar de julgar. Na live de ontem, quem estava, né? Ontem a gente falou sobre. A Simone está falando exatamente sobre isso, né, Simone? Sobre a questão ética, né? E que daqui um pouco a gente, enquanto perito, tem que se perguntar, né? Será que eu aceitaria fazer a perícia de um caso desses? Como eu me sentiria, né? Eu acho que a gente tem colegas excelentes e que trabalham atendem pacientes perversos,
né? Fazem perícias, né, de casos assim, e que tá tudo certo, e conseguem fazer muito bem, né? Mas a gente tem que se perguntar isso, do ponto de vista ético, como que a gente se sentiria, né? Eu, particularmente, não faria. Sim, sim. E eu acho sim. importante dizer, porque quem trabalha, né, a gente trabalha com perícia, a princípio tu não pode negar, né? Ou tu tem que argumentar o porquê tu não vais fazer aquela perícia, né? E eu acho que o motivo seria bem por trás, né, Simone? Eu concordo, eu não me sentiria imparcial para fazer a perícia de alguma delas. Mas, se eu fosse imparcial nesse caso, que não é decididamente a situação, porque, né, eu já iria contaminada, né? E aí, claro, não é possível, mas eu faria o que eu tinha dito antes, né? Eu buscaria outros informantes, além das periciadas, para saber um pouco da história delas, né? Até porque, se a gente fosse cogitar, e eu acho que quando tu vai fazer uma avaliação, uma perícia, tu tem que ter várias hipóteses, né? Porque tu não sabe o que tu vais encontrar. Então, assim, é de se cogitar uma situação dessas, como assim, será que elas entraram num surto? Se tem algo psicótico por trás? E aí também a importância de saber, né, como é que elas vinham, se eram adaptadas ao contexto social, né, se trabalhavam, se relacionavam. Então, eu acho que seria fundamental para uma boa perícia, uma boa avaliação, ter outros informantes para ter uma história mais, né, uma escuta mais polifônica aí, e não só das avaliadas, das periciadas. E também, assim, ó, quem vai fazer esse tipo de perícia tem que ter muito claro, separar o que a mídia publica e o que vai se investigar, porque às vezes a mídia também traz muitos fatos e às vezes muita fake news também, né? Então isso impacta também. A pressão social para que se tenha uma punição também é muito forte nesses casos. Então o perito ele tem que estar ciente disso e ele tem que estar, como a Samantha lembrou, o perito sempre tem que ser imparcial. Então ele tem que ter isso muito internamente muito bem trabalhado para que ele consiga fazer a perícia. É uma coisa da outra. Isso. Só um comentáriozinho bem rapidinho. Eu estava assistindo uma entrevista aquele psiquiatra forense, o Guido Palomba, sabe? Ele é muito conhecido. E ele estava. Eu achei ele uma frase dele muito interessante. Ele dizia assim, ó, sobre mães assassinas, né? Ele dizia assim, ó, que a pessoa teria que fazer, então, avaliar bem isso, porque alguma patologia vai aparecer. Porque ele dizia assim, que isso não é uma coisa que uma mãe faça. Eu achei isso tão interessante, assim, sabe? Alguma coisa, eu simplesmente acordei hoje, vou matar. O que está atrás disso tudo, né? E aí a gente volta, né, do que nós estávamos falando desde o início, essa questão das mães, né, que as mães a gente nunca imagina que elas possam fazer esse tipo de casos, de situação, né. E aí, então, agora eu quero passar a palavra para a Ana Paula, que vai contar mais um caso, pessoal, para nós debatermos e conversarmos, e vocês também aqui participar da Quinta Criminal. Hoje, estreia da Quinta Criminal. Então vamos falar um pouquinho da Diane Downs, perto desse caso da Light. É horrível também, mas perto desse caso, né? Enfim, então a gente tem um pouquinho do histórico da Diane Downs. Ela nasceu em 7 de agosto de 1955. Ela nasceu Frederickson. Downs era o sobrenome do marido, tá? Então, assim, ela nasceu de uma família tradicional. Sabe aquela família de... Como é que é? Propaganda de margarina de antigamente, assim, anos 90, anos 80. Aquela coisa bem quadradinha, assim, era bem tradicional. Até os 10 anos de idade, a família se mudava muito. Ela tinha dificuldade de ter vínculo com algumas pessoas, porque em seguida eles se mudavam. A partir dos 10 anos de idade, eles fixaram num local lá em Phoenix, no Oregon, né, nos Estados Unidos. E assim ela passou a frequentar a escola lá e nunca mais se mudou. No início ela seguia as regras dos pais. Pão, pão, queijo, queijo, tudo certinho, aquela família controladinha.
A partir dos 14, enlouqueceu. Resolveu, eu falo isso, resolveu passar o rodo, resolveu fazer as regras dela, a família toda, aquela coisa tradicional, né? A família tradicional americana. E ela resolveu fazer tudo ao contrário. Então, ela gostou do vizinho da frente, os pais disseram, não pode namorar o vizinho, o que ela fez? Namorou o vizinho. Namorou o vizinho, tá? O Steven. E o Steven, então, e aí o detalhe, ela tinha 14 e o Steven 16. E eles começaram a ter relacionamento sexual ela já com 14 anos e ele com 16. Aí ele vai, quando ele completa 18 anos, ele vai para a Marinha. E aí eles juram aquele amor maravilhoso, aquele amor eterno, aquela coisa toda, né, gente? Só que não, né? Ele foi para a Marinha, resolveram namorar à distância, né? Como se isso funcionasse. Mas ele foi para a Marinha e ela foi para uma escola batista, bem certinha. Para quê, né? Foi expulsa por promiscuidade. Não tem, assim, relatos do que ela fez, mas foi expulsa por promiscuidade. Aí, quando ela completa 18 anos, em 1973, eles resolvem casar. E aí, mesmo aos trancos e barrancos, em 1974, ela tem a primeira filha, a Christy. Grava esse nome, porque esse nome é muito importante nessa história, a Christy, tá? Então, assim, ó, a Christy já nasceu numa família totalmente doida, que os dois brigavam, se pegavam, eles brigavam por dinheiro, eles brigavam por ciúme, eles brigavam por traição, e ela, assim, mesmo casada, passava o rodo e ele aceitava. Ele sempre perdoava, tá? E aí eles ficavam naquela, já arruma emprego e vem aqui, vem ali, e ela teve a Christy e quis entrar na Marinha também. Porque mulher também pode entrar lá, né, enfim. Quis entrar na Marinha e aí com 6 meses ela saiu, porque ela disse que teve problemas, porque ela ficava nervosa, porque o Steven negligenciava os cuidados, ou seja, ali, eu não sei o que as doutoras acham, mas ali a gente já tem um indício interessante, né? Ela é a mãe, mas ela diz que é o Steven que não cuida das crianças direito. Então ela já está passando esse lado que nós temos de mãe, assim. Imagina, vou deixar uma recém-nascida para ir para a Marinha, ficar, né, lá no meio do mar. Complexo isso, né? Mas o culpado era o Steven, já começa aí, tá? Mas assim, ó, mesmo brigando aos trancos e barrancos, em 1975, ela adorava ficar grávida, gente. Em 1975, ela teve a Cherry Lynn. Tá? Aí, ela continuou e vai e briga, e briga extraconjugal. Aí, em 1978... ainda em 1975, pouquinho depois de ter a menina Cherry, ela engravidou Aí ele disse, bom, chega. O marido disse assim, chega, né? Chega. Resolveu fazer vasectomia bem cedo, né? Não pensou em ter outra parceira e ter outros filhos. Simplesmente quando ele viu que a mulher era doida e que para tudo ela queria engravidar, que nem tipo tomar uma água, assim, ela queria engravidar. Aí ele fez vasectomia. Aí ela engravidou e ele se fez de louco. Ela engravidou e ela abortou. E ela chamou o nenê de Carrie. Tá. Ela foi lá, abortou e ainda deu o nome pro nenê. Já começa, ó, as doutoras já começam a olhar, essa mulher tem alguma coisa estranha aí. Né? Probleminha. Tem alguns probleminhas, né? Em 1978, eles se mudam de cidade. Eles saem de Phoenix, vai para Mesa, lá também no Arizona, no mesmo estado, tá? E aí, em 79, nasce o Danny. O Danny, obviamente, não é o filho do Steven. É filho de um colega de trabalho. Eles arrumaram um emprego numa uma fábrica de móveis, e lá ela tinha vários casinhos extraconjugais, e ele deixava, assim, tudo bem, ela é desse jeito mesmo. E aí, um dia... Aí ele teve o Danny, ele assumiu o Danny. Só que aí, devido às brigas, em 1980 ele se divorcia. Tá rodando aqui.
Se divorciam, no sentido da sexualidade, o que é, Suzinara? Pode perguntar de novo. Aí, olha só, gente, como como se não bastasse, ela gostava de engravidar, ela abortou, ela fez e aconteceu, ela quis ser mãe, aquelas mães temporária, né? Lá nos Estados Unidos é muito comum. É uma barriga de aluguel, né? Ela queria receber na casa dela. Ela ela queria ser barriga de aluguel e ao mesmo tempo também queria receber crianças e como se fosse uma mãe temporária, uma cuidadora temporária lá, é muito comum isso, e tu ganha uma grana do governo. Então ali acontece muitas confusões, muitos abusos em função disso, eles só pensam no dinheiro, né? E aí, segundo aqui, eu encontrei um laudo, tá, que tem na internet, que diz o seguinte, que a psicóloga que avaliou, porque para ser mãe temporária tem que passar pela psicóloga, a psicóloga que avaliou ela disse que ela era inteligente, muito inteligente, porém tinha traços de... era psicótica. É isso que está no laudo, tá? Isso aí eu encontrei num site americano. Não tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muita especulação. Aí eu abri mesmo um site americano para pesquisar, que tem a historinha dela lá, tá? Aí aparece em 1981 o Robert Nick na vida dela. O Nick, era o apelido dele, o Nick, que ela se apaixona perdidamente e ele é casado. E aí ele diz aí ela quer que ele se separe da mulher. E ele diz que não quer se separar da mulher. Aí ela começou a botar na cabeça dela, bom, ele não quer se separar da mulher, não porque ele não gosta de mim, é porque eu tenho filhos. E aí no dia 19/5/1983, ela resolve levar os filhos para a autoestrada, deu um tiro nos 3 e deu um tiro no próprio braço. Com uma arma 22, calibre 22. O braço dela chegou a quebrar, só para vocês terem uma noção do que é um calibre 22. Eu não fazia ideia, mas como meu excelentíssimo marido entende, ele me explicou direitinho o que é um calibre 22, que é extremamente violento, tá? Aí ela dirigiu para o hospital e falou que um homem atacou ela no meio da estrada, que atirou nas crianças e depois que atirou nela, ela escapou por um milagre e contou toda uma história. E aí começou toda a questão da investigação, porque a história era esquisita. Os policiais acharam estranho o comportamento dela. O advogado dela era muito bom, viu, gente? Era bom. Ele instruiu ela e conseguiu várias entrevistas. E tem uma entrevista, assim, que é muito interessante, que ela mente descaradamente na entrevista. Ela conta a história, e aí tem uma parte, gente, é só digitar Diane Dawes, tá? No YouTube vocês vão encontrar esse vídeo, é uma entrevista. Tem um trecho do final da entrevista que a repórter está extremamente triste, abalada. E aí dá para ver que ela está mal com aquela história. Ai, porque olha só o que fizeram com o filho da Diane. E a Diane assim, né? E aí daqui a pouco ela tem o deleite do enganador, que é um fenômeno. Quem trabalha com mentira gosta dessas coisas, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Samantha caiu. Vamos convidar de novo. Tá aí a Samantha? Não, caiu. Ela caiu, eu acho, caiu. Agora entrou. Pegou de novo. Entrou. Aí trocaram de lugar agora. Escuta, a Samantha tá brincando de pegar. Pega. Pode. Não, esconde. Caiu e trocou de lugar, né? Não, elas trocam, elas são assim, elas trocam. Tem agora vermelho e azul em cima, preto e branco embaixo. Para combinar com o cenário, a gente pensa até nisso, né? Mas só voltando então para Diane Dawes, ela tem um fenômeno chamado que é o deleite do enganador, o dumping the lie, que no final da entrevista ela não se aguenta e se ri toda. Do tipo assim, eu te enganei, ela deu aquele sorrisinho.
É muito interessante de assistir, tá? Ela não tem... É interessante a voz, porque a voz, gente, é um componente maravilhoso para a gente pegar mentira, né? Ela não tem nenhum tipo de componente emocional na voz. Quando uma mãe, por exemplo, perde um filho, a gente não consegue imaginar a dor, mães do bem, né? Mães, né? Ela vai falar do filho, embarga a voz, força as pregas vocais e ela vai ter dificuldade para falar. Ela não tem variação nenhuma de emoção, de componente emocional nenhum, e ela fala normal, do tipo, atiraram nos meus filhos, é a mesma coisa que dizer, e aí eu tomei um copo d'água. Não tem assim. Durante o julgamento eles perceberam essa frieza dela. O que aconteceu? Todas as vezes em que ela ia, porque a Christy e o Danny sobreviveram, gente. A Cherry, infelizmente, não resistiu, morreu. E a Christy e o Danny sobreviveram. E o Danny era menor, então ele não lembra, mas a Christy estava internada no hospital. Porque ela não conseguia falar, teve uma lesão no cérebro, obviamente, com uma arma, né? E todas as vezes em que a mãe ia visitá-la, tinha problema, a frequência cardíaca subia e a menina começava a passar mal e não conseguia dizer o que era. Mas as enfermeiras e os médicos notaram isso e relataram para os investigadores, ela não gosta quando a mãe dela vem aqui, tem alguma coisa errada. E aí, 9 meses depois, a Christy se recuperou e contou que quem atirou foi a mãe. Aí, acabou para ela foi condenada. Durante o julgamento, os advogados tentaram dizer que ela fez tudo o que fez porque o pai abusava dela. O pai foi testemunha e jurou na frente lá de todo mundo que isto nunca aconteceu. Segundo os laudos lá, eles não têm como confirmar isso, se aconteceu ou não. Tá? Então, essa é a base. Ela, em 1900, ela continuou com essa vida, né, louca. Ela teve casos com outras detentas, a mulher era tinhosa. E aí, fez treta na cadeia, fazia confusão. Em 1985, ela tentou fugir, ela fugiu, mas conseguiu ser recapturada mais tempo. E em 89 ela apelou para sair, só que ela continuou repetindo a mesma história e a história não batia. O pai, aí assim, a reação do pai, aí depois isso que eu quero ver com vocês também, que eu achei interessante. O pai negou, né, que ele disse que não teve incesto nenhum e tal. E o pai disse que o pai ficou desesperado e queria tentar encontrar o assassino. Ele não acreditou que a filha dele fosse capaz de fazer isso. E, inclusive, depois de muitos anos, ele criou uma página, um blog, onde ele oferecia um dinheiro para que as pessoas dessem o paradeiro desse homem que nunca existiu. Inclusive, testemunhas que naquela noite viram ela na estrada, ela dirigindo bem devagarinho. Ela disse que ela correu muito para salvar os filhos e ela estava indo bem devagar. Tá? Então tem toda uma história de contradição e ela é uma mentirosa profissional. É bem interessante. Tá? Ela tem uma tendência a mentir com muita facilidade. O leigo passa por ela. Né? E as gurias podem comentar? Então, eu acho que é um caso riquíssimo, né? Tem várias coisas nesse caso. Assim, ela, antes de ser presa, ela ainda engravidou de novo. Ah, sim. Ela teve mais uma filha. Né? Ela teve a Rebeca. A Rebeca. Exatamente, a Rebeca. Né? Não se sabe, isso, né? não se sabe quem é o pai, porque ela andava com todo mundo. E a Rebeca teve na Oprah em 1990, não, em 2010. Em 2010 ela teve na Oprah
E ela comentou, inclusive, sobre o caso, mas ela não, Ela foi não tem adotada, vínculo né? nenhum com a Foi da mãe, adoção. ela foi adotada. É isso, foi adotada. Foi adotada. Ela foi avaliada, né? Ela recebeu 3 diagnósticos que são da mesma linha, né? Ela recebeu um diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica, narcisista e antissocial. Se a gente pensar, as mentiras são super compatíveis com a psicopatia dela, né? Com a antissocial. Ela mente compulsivamente, só que ela se contradiz muito, né? Então, todas as vezes que ela tentou pedir para sair, enfim, ou para ter, né, uma condicional, enfim, cada vez ela trouxe uma versão diferente do acontecido. Né? Então, por aí ela já perdia, porque ela se desdizia. Porque primeiro era um homem que tentou sequestrar, depois eram 2, depois eram traficantes. Quer dizer, ela se perdia na própria mentira. Né? Então, isso, né, já mostra ali. Né? Quanto à questão do pai abusador, também a gente não sabe, não se sustenta. Mas é interessante pensar essa questão de ela não sustentar uma relação, né? Assim, ela fica com este namorado, vizinho, mas ela tá sempre traindo, né? Ou seja, ela não consegue levar a cabo uma relação, né? Sempre tem um terceiro ali, né? Que ela bota. Ela também escolhe o tal do Nick, que é alguém a priori impedido, porque é alguém casado e que não vai deixar a mulher para ficar com ela, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista psicanalítico, a gente pensa que pai é este que ela tanto quer e não vai ter, né? Porque ela não vai ter, né? Mas que ela quer, né? E aí, como ela não é uma neurótica, né? Ela atua, né? Ela atua a fantasia, ela vai lá e faz. Né? E eu fico pensando essas gestações que ela diz que ela gostava de estar gestante, né? E se a gente pensar, a mulher quando está gestante, ela vive, né, um estado de completude, né? De estar plena, né? Mas isso não significa que ao ter este bebê ela vai ser mãe. Né? Uma coisa é ela se sentir completa, outra coisa é depois ela fazer um vínculo com este bebê, né? Ela ser a mãe suficientemente boa, que a Samantha falou e lembrou, né? Isso ela não conseguia ser, né? E como uma boa histérica, né? Ela botava pro marido cuidar, né? Não, ele que não cuida, né? Porque para histérica o problema sempre é do outro, nunca é dela, né? Ela não vê, né? O furo tá sempre no outro. Né? Então, ela nunca foi mãe, se a gente parar para pensar nela. Usou essas, né? Foi conveniente ali para ela em algum momento. Né? E aí, de novo, a gente volta para as coisas mais antissociais ali. E aí, o quando pai, não serviu, eu esqueci de quando não serviu mais, né? Ela quis se livrar. Sim, uma coisa interessante que me passou, é porque é tanto detalhe, né, que eu esqueci, aí eu queria que vocês comentassem, eu achei interessante o fato dela, ela planejou, né, o assassinato dos três filhos, fez tudo que tinha que fazer, e um dia antes, ela deu um unicórnio para cada um com o nomezinho personalizado de cada um. E qual é o significado disso? Ela já estava querendo fazer um memorial, uma espécie de um memorial das crianças. O que isso? Ela foi lá, planejou a morte e comprou 3 né, bonequinhos para as crianças. É que eu acho que a questão aí, e aí foi outra coisa que eu fiquei pensando até do que é mais atrás, né, das gestações, que ela gostava de estar gestante, né? Eu não sei se ela tinha, mas essa sofisticação desta plenitude do estar grávida. E aí a gente pensando em todas essas características muito mais antissociais e egoístas, o que eu pensei, mas, né, especulando. Quando uma mulher está grávida, tu recebe muito cuidado, tu tem, né, fila preferencial, tu tem... E aí eu fiquei pensando quanto ela não fazia, e fala desse lado mais narcisista, que inclusive os repórteres, né, a mídia comentavam cada vez que iam entrevistá-la,
né? Que ela não trazia nenhum afeto e parecia que aquilo era uma autopromoção por estar na TV ou onde fosse. Então, quantas O queixo para cima, sempre e esse ar de sorrindo, arrogância. e sorrindo, né? Como quem diz assim, eu sou a, né? Então, eu pensei muito nas gestações nesse sentido. E outra coisa, os unicórnios, né? E alguém fala nessa questão de memorial também, num dos lugares que eu li. Eu não sei se já não foi algo premeditado, querendo mostrar-se uma mãe cuidadosa. Eu acabei de comprar para cada um deles, Brinquedo. né? Algo que pudesse justificar que ela jamais faria algo nesse sentido, né? Então, e aí tu perguntou, né, Ana, do pai dela. E eu fiquei pensando, claro, e é só uma suposição, né? Mas até por isso, pô, ela acusa o pai, ele vai lá e diz que não, que isso não aconteceu, e cria, né, esse site, esse blog, com uma quantia bem importante para quem, né, trouxesse... Quem achasse, né, o assassino. Isso Aí ficou estranho. Talvez aí a gente encontre o que a gente chama de amor incondicional dos pais, né? Que mesmo ela acusando e tal, ele não consegue acreditar que a filha dele, embora com tudo que ele vivenciou, de tudo isso fora dos padrões dessa família, ele segue defendendo e querendo achar o culpado, porque de fato não acredita, né, ao parece. E tem outro ponto que eu acho que a gente tinha que falar, que é essa menina, que é a Christy, né, que foi a que sobreviveu e que foi depor contra a mãe. Imagina essa história, né? Eu fico pensando. A mãe tentou matá-la, e aí ela perdeu voz, uma série de questões, porque teve um AVC ou um derrame. E aí ela vai depor. A culpa que isso também traz, né? Porque a mãe, pelo que eu entendi, ainda segue presa, enfim, mas tudo isso. Sim, ela tá presa. Fica pra essa menina, né? Minha mãe tentou me matar e eu sou culpada dela tá presa. Porque foi o depoimento que, né? Claro. Encerrou o caso, assim. Isso, com certeza vai ter repercussões, tem repercussões psíquicas para essa criança, né? Não há dúvida, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Foi a Maísa que tu deu o diagnóstico? Tu falou dos diagnósticos, né? Tu disse? Que ela recebeu. 3 diagnósticos ela recebeu. Não, tem uma pergunta que tá dizendo, perguntando assim, né, que com esse comportamento que ela teve, desde os 14 anos, a vida pregressa dela, será que poderia ser considerada border? Mas eu não sei se dentro do... Eu pensei na coisa da impulsividade, da promiscuidade, relacionamentos muito intensos, mas que não se sustentam. E esse último, que ela apaixonou-se perdidamente, talvez o que manteve essa paixão foi a impossibilidade de concretizar. Então, eu não admito que tu me abandone, né? Então, ela seguia persistindo nesse sujeito e com essa questão, né, que a Maísa traz, triangular também, do disputar ele com outra, né? Que tem muito a ver com, provavelmente, a vivência lá atrás. Todas, porque todas as relações dela, se a gente parar para pensar, são a 3. Ela não consegue uma relação a 2, né? Desde o início, desde que ela se envolveu com o Steven, né? Steven, que é o marido, ela sempre traiu. O Down. Sempre traiu, né? Ela nunca conseguiu ficar, ela e ele, né? Tem uma perguntinha aqui, eu sou chatinha das perguntas, mas que eu acho que tem várias perguntas. Pessoal, até eu quero dizer para vocês, tem várias perguntas e a gente, às vezes, né, para não atrapalhar, a gente está deixando essas perguntas para trás. Mas aí eu gostaria que vocês, as perguntas que não forem respondidas, vocês vão no direct, façam a pergunta novamente, que nós vamos passar para as convidadas para elas responderem para nós, tá? Mas diz assim, essa é para a Maísa. Aí diz assim, frases significativas, 2 pontos, né? Não significa que ao ter o bebê ela vai ser mãe? Uma pergunta. No sentido assim, o que acontece? Uma coisa é ela ficar grávida, ela gestar. Outra coisa é quando esse bebê nasce, o tipo de vínculo que ela vai estabelecer com este bebê, né? É um estranho conhecido,
né? É dela, ela gestou, mas é um ser diferente dela, né? E que ela vai ter que se adaptar, né? Ela vai ter que conhecer e esse bebê também vai ter que conhecer ela fora desse útero, né? Então é uma relação ali que vai nascer quando esse bebê nascer também, né? E outra, e vai ter um pai aí também nessa relação, né? Que vai formar esta família. Então, isso tudo é uma questão de adaptação aí, de vínculos que vão ser construídos. E que daí vão remeter à infância também desses pais. Como que eles foram cuidados, narcisizados, como que eles vão cuidar deste bebê, né? Como é que eles vão narcisizar esse bebê? Tudo isso, as histórias vão se entrelaçar aí, né? Então, é um vínculo que se constrói, né? A gente tem esse mito da maternidade, né? Assim, de que, nasce um bebê, nasce uma mãe. É, mais ou menos, né? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós estamos falando de mães assassinas que não se tornaram mães, efetivamente. Tem um caso interessante que aconteceu agora em Lajeado, que aquela coisa assim do anjinho da guarda, que a gente fala de criança que tem um anjinho da guarda, né? Não sei se vocês acompanharam, é uma mulher que se separou do marido, um ano depois, ela descobriu que o ex-marido, fizeram a separação, divórcio, tudo certinho. E aí, acho que faz um mês, ela não aceitou que o marido arrumou uma outra namorada. Não aceitou a namorada, aí ela pegou o filho, colocou ele dentro do carro e grava um vídeo, diz tchau pro papai, diz adeus pro papai, porque agora a gente vai morrer. E a criança era tão pequenininha que ela disse, a gente vai morrer, porque ela não sabia o que era morrer. Ela não sabia. E aí, então, ela vai lá e é o caso de Lajeado. Aí ela bateu o carro e milagrosamente a criança escapou, né? Diz que não queria entrar em carro nenhum, né? Ficou em pânico, enfim, a gente entende por quê. Mas esse é um caso também parecido. E ela, eu não sei se ela sobreviveu, ela estava mal no hospital, né? Eu não cheguei a ver como ela ficou. Mais, eu me lembrei por essa questão do fator de tipo assim, eu uso os meus filhos para me vingar, ou eles estão me atrapalhando, então eu vou eliminar. Né? E no caso dela, ela quis eliminar, inclusive, a própria vida, né? Enfim, porque... e aí entra também do sujeito, isso me remete, isso. Que é um tema muito discutido, a questão até da alienação parental, né? O quanto o processo de alienação parental, o casal se separa, tudo certo, visitação, tá tudo bem. Aí, normalmente, né, na situação que é mais comum, na verdade, o ex-marido, companheiro, começa um novo relacionamento e parece que e aí começa a usar a criança contra esse outro genitor que está construindo uma nova família. Né? Claro que aqui a gente está falando de casos muito mais extremos, que a vingança inclui matar os filhos e não somente, não seja pouco usar essas crianças, né? E talvez a gente possa pensar nesse tipo de mãe, aquela mãe, mãe retaliatória. Exato. Né? Onde ela vai mesmo ao extremo, né? Ela usa o filho para mostrar, né, que punir o outro.